Fala, mirmidões. Não queria estar fazendo esse vídeo. Na verdade, o vídeo que eu tinha planejado para essa semana era um vídeo das dúvidas mais frequentes sobre o treino Mugen, da Myo Reps Efetivas. Vocês podem ver aqui, cara toda desarrumada, barba por fazer. Mas eu fiz um post no Instagram que eu achei que era uma mensagem que valia a pena ela ser passada por aqui e ser mais desenvolvida aqui, né? O meu ponto é que casos que igual que aconteceram, casos igual que aconteceu, vão continuar acontecendo se esse meio não valorizar o que realmente deve ser valorizado como as partes da etapa e que a gente vê coaches de renome valorizando. Você pode perguntar para qualquer grande coach, Chris Aceto, no livro dele fala disso, Henry Hamboldt em entrevistas, Coachello, grande coach brasileiro, Pacho, com certeza pensa dessa maneira, ainda mais depois de ter tido um intercâmbio com os guri do Low, da importância do treino. Eu lembro, ano passado, Mister Olímpia, e daí sempre rola aquela questão, né, a ser discutida, debatida, densidade do físico, aspecto do físico no palco e tal. E eu fui tirado para maluco. Inclusive fui citado em live de grandes influenciadores desse meio, de uma maneira até de demérito em relação ao meu trabalho, falando que o físico do Garcia só tinha melhorado depois que o Cello tinha chego, né? Desconsiderando todo o trabalho que eu fiz desde o começo e ainda faço com o Garcia, da importância do treino. Então, assim, o treino que eu passo e passei pro Garcia não fez relação nenhuma com ele chegar no top 3 do Olímpio. O importante foi o Cello. E sim, o Cello foi importante, ele é importante, ele é um amigo de coração meu. Mas o trabalho é conjunto, né? E esses mesmos caras falando que aspectos do físico no palco nada tem a ver com o treino. O que importa são as manobras pré-palco, a hora de tirar ou colocar determinada substância. E esses caras agora estão querendo falar sobre um esporte que glamoriza o uso de substâncias, quando na oportunidade que eles tiveram de dar importância para o treino, eles não deram. Influencers de notícia, comentaristas, que sempre quando vão falar de um atleta, nunca citam o treino. Tal atleta melhorou a dorsal porque ele melhorou as poses, não foi porque ele treinava a moda caralha e agora tem um treino com um treinador planejado, periodizado, progredindo. Não fez diferença nenhuma, foi as poses. Tal atleta melhorou as pernas porque ele começou a usar um peptídeo. Tal atleta subiu melhor não foi porque ele fez um trabalho de treino planejado de uma competição para outra, foi porque dessa vez a finalização foi acertada. E isso se repete de novo, de novo, de novo. O treino nunca importa. E daí ninguém entende, né? Nossa, acontece uma coisa dessa e agora ninguém entende, porque essa meninada tá glamorizando o uso de substâncias. Vocês só falam disso, porra. Eu não sei se é desonestidade, ignorância, porque talvez não tenham conhecimento técnico suficiente para falar de treino e não querem parecer que não são os sabe-tudos, né? Ou simplesmente porque eles sabem que falar de substâncias dá mais visualizações. E daí esse meio se retroalimenta, né? Quando eu comecei a treinar no fisiculturismo, claro que eu tive as influências negativas do mundo do GH15, do fóruns, etc. Mas os vídeos que eu assistia para me motivacionar, do Nicandro, do Machiavelli, eram os caras seguindo a dieta à risca e treinando pesado. E é isso que deveria ser o principal de um esporte, o treino. Você vai perguntar para qualquer pessoa de qualquer esporte do mundo e o objetivo principal do treinador sempre vai ser achar o treino mais eficiente para deixar essa pessoa na melhor performance dela. Em paralelo com o fisiculturismo, seria achar o treino mais eficiente para essa pessoa ter a melhor hipertrofia possível.
Mas daí, quando a gente começa a falar de treino eficiente, aí todo tipo de treino funciona. Repetições altas são iguais a repetições baixas porque deu no estudo. Isso falando do pessoal da ciência, né? Descanso curto é igual a descanso longo, drop set é igual a cluster set, não importa, o que importa é a aderência, não sei das quantas, não tem essa que um treino funciona melhor do que outro. E daí quando a gente vai pro meio do esporte, aí é porque o treino de fulano bodybuilder funcionava para ele, então você não pode falar que o treino X é melhor porque o treino Y funcionou para tal, etc. Então essa questão sobre o treino sempre é relativizada. Mas a questão é a seguinte, se todo tipo de treino funciona, então é só tomar as paradas, levantar uns ferros, né? E é isso. Então, beleza. Então, quanto mais parada eu tomar, maior eu vou crescer, porque todo tipo de treino funciona, não tem que me preocupar com isso, né? E sabe o que é pior? Eu fiquei sabendo de uma informação que eu não sabia. Eu conheci o Gabriel depois dele já ter estourado, e daí depois ele acabei numa oportunidade de um vídeo que eu fiz com críticas em relação aos abusos já da última vez que ele teve uma questão aí que foi grave, e ele falou que me seguia e aprendeu a treinar com muitas coisas de treino comigo e tudo mais com os meus conteúdos. E depois, numa oportunidade no backstage do meu último campeonato, ele estava lá em gravação e veio me cumprimentar e parabenizar pela minha volta no esporte. Então era esse o recorte que eu tinha sobre ele. Mas seguidores vieram me falar na DM, no Instagram, que lá atrás ele era um menino nerd de treino. Que ele gravava os vídeos, fazia as lives, levando logbook, caderninho na academia, explicando, ó, eu escolhi esse exercício por causa desse perfil de resistência, escolhi esse exercício aqui por causa que ele funciona dessa maneira em relação a esse outro aqui e tal. Ele se espelhava na Classic Physique, ele queria ser um atleta inteligente, tinha logbook, tudo bonitinho. Ele foi puxado para esse vortex old school, enfiaram na cabeça dele que era guerra química. E daí você vê que nesses último ano aí, onde ele realmente estourou, nem falava de treino, nem era uma preocupação essa questão técnica. Para ele, eu acho que a parada era só levantar peso com a essência e pesado e usar, né? Então, se a gente não mudar essa mentalidade e pararem de ficar relativizando essas questões de todo tipo de treino funciona e o treino não é a coisa mais importante para o aspecto que você tem no palco, nós teremos outros casos de novo e de novo e de novo. E não adianta depois que acontece ficar triste quando você faz parte do problema e você é um desses caras que fala isso. Não adianta.